Olá, alunos do 7º ano. Então, estou aqui gravando o nosso segundo vídeo de Meta 10, que é a explicação da tarefa, tá? Das páginas 153 a 155. Questão número 1, você precisa fazer as multiplicações, tá? Lembrando da regra de sinal. Então, faz a multiplicação normal, que nem aqui 4 por 3, dá 12, só que menos e menos lá na regra de sinal dá mais, por isso que ficou 12, tá? Então, não esquece, tem que olhar lá na regra de sinal. Questão número 2 está dizendo que a soma das 4 peças aqui, tá? Desse quebra-cabeça é 40 e eu preciso achar essa quarta peça. Faz a conta com os 3 números aqui, menos 2 mais 6 com menos 18, vai te dar um determinado valor. Você vê o quanto falta para 40, tá bem? Questão 3. Observe como Miguel fez para determinar se o produto da multiplicação é positivo ou negativo. Então, são 3 números. Então, ele fez assim primeiro. Bom, o menos 2 com menos 5 são 2 números negativos. Lembra lá da regra de sinal, 2 números negativos, o resultado dá positivo, tá? Esse positivo com negativo do 9 aqui, positivo com negativo, na regra de sinais dá negativo. Então, já sabe que o resultado é negativo, certo? Agora, o que você vai fazer, então, no exercício? Mesma coisa. Por exemplo, no item A, eu vou fazer menos 3 com menos 6, que vai dar um resultado, né? E daí, desse resultado, eu vou multiplicar por 8. Então, 3 vezes 6, 18, 18 vezes 8, 144. Então, eu preciso ver o sinal. Esse menos com esse menos daqui, lembra da regra de sinal dá mais. Esse mais que deu aqui com esse mais daqui, positivo com positivo, continua sendo positivo, certo? Então, tem que fazer a multiplicação e olhar a regra de sinais. Questão 4 é bem parecida também, tá? Então, olha só, a gente tem aqui os 3 números, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7 é 56. Menos com mais aqui, ó, dá menos, tá? Regra de sinal, sinais diferentes. Esse menos aqui dessa conta com esse menos daqui dá mais, certo? Então, se não lembrar de cor a regra de sinais, tem que olhar, né? Anotar no caderno e na hora que for fazer o exercício, consultando. Questão 5, ensina como fazer na calculadora. Se você não quiser fazer na calculadora, pode fazer num rascunho e colocar aqui os resultados, tá? Mas, por exemplo, essa conta, como que seria na calculadora? Você faz assim. Eu não posso ir direto apertar lá menos 4. Então, tem os passos que você deve seguir. Então, primeiro, você digita o 4 e a tecla mais ou menos, tá? Depois você aperta esse sinal aqui que é de vezes, né, o xizinho, e aperta o 17 e o mais ou menos, e depois a tecla de igual e vai te dar o resultado, vai aparecer assim, ok? Então, dá uma treinada aqui com exemplo, vê se você consegue fazer o exercício, se não, faz normal assim, ó, 19 vezes 3, 57, daí esse menos com esse menos aqui, lembra que 2 sinais negativos, eu tenho um resultado positivo, tá? Regra de sinal. Questão 6. Aqui eu tenho um extrato bancário, tá? E estão faltando algumas informações. Então, no item A, determine o saldo bancário de Jonas no dia 25/5, sabendo que essa quantia é igual ao quádruplo do saldo do dia 10/6. No dia 10/6, ele tem um saldo de menos 110, devendo 110, né? No dia que ele quer, que está pedindo para gente, que é no dia 25/5, se é o quádruplo, então ele está devendo 4 vezes isso, né? Se está devendo 110, 4 vezes isso aqui, é porque ele está devendo R$ 440, por isso que ficou menos 440, certo? Qual foi a quantia depositada no dia 10/6, que não aparece aqui? É só a gente ver o saldo final menos o saldo inicial, que é o saldo anterior, ó. Saldo final menos 110, menos o saldo inicial, que é menos 440. Lembra que aqui é uma subtração. E quando é uma subtração, lembra quando o sinal do meio aqui é menos, você precisa inverter esse valor. Então, ele fica mais 440, tá? Mais 440 com menos 110, 330, certo? Aqui na 7 você vai completar o quadro, tá? Com as multiplicações, fazendo menos 1 vezes 1 meio, menos 1 vezes menos 5. Daí aqui, eu tenho o resultado e preciso encontrar quanto que eu deveria colocar aqui para o resultado dar menos 0,3, certo? Questão 8. Usando os números ao lado como fatores, escreva uma multiplicação com 2 fatores e que resulte o menor número possível.
Para ter o menor número possível, faz assim, ó, pega o menor número que você tem aqui e multiplica pelo maior número. Então, é menos 6 vezes mais 4, que dá menos 24. 3 fatores e que resulte o maior número possível. Aproveita o resultado que você tem aqui do menor, né, que deu menos 24, ó, que é menos 6 com mais 4, e aí você testa o terceiro, tipo, menos 24 vezes quanto para dar 72, certo? No caso, vai ser menos 3, se você testar os números ali. 3 fatores e com produto igual a menos 36. Então, você pode pegar o menos 2, o menos 6 e o menos 3. Faz a continha lá e vê se vai dar menos 36, certo? E questão 9. De acordo com a multiplicação indicada em cada uma das setas, escreva os próximos 3 números de cada sequência. Dica que eu vou dar para vocês, escreva em cima da flechinha o significado. Por exemplo, a vermelha é que você vai ter que multiplicar por menos 2, ó. Então, que nem aqui no item A eu já coloquei, ó, o que eu tenho que fazer. Aqui no item B, você vai ter que fazer o quê? Coloca mais 5 aqui, menos 1 aqui e menos 5 aqui. Daí você sabe que você tem que multiplicar por mais 5, o resultado multiplicar por menos 1 e depois por mais 5, tá? Vou fazer um aqui da letra A, ó. Parei aqui, ó, tô no menos 16. Se você faz menos 16 com menos 2, multiplica, 16 vezes 2 dá 32. E como são dois números negativos, a multiplicação de dois números negativos dá positivo, ficou mais 32. Agora, você pega esse mais 32 e multiplica por menos 2 de novo. 32 por 2 dá 64, só que veja, é mais e menos. Números com sinais diferentes dá negativo, então é menos 64. Menos 64, agora menos 2, eu tenho dois números de mesmo sinal. Então, se eu multiplicar 64 por 2 dá 128, mas como eles têm sinais iguais, lembra que sinais iguais resultam em resultados positivos, então mais 128, tá? Então, para não se perder, é interessante colocar em cima da flechinha por quanto que você vai precisar multiplicar. A azul é por mais 5, vermelha por menos 2, amarela por menos 1 e a verde por mais 3, ok? Então, é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Nos encontramos, então, na aula online. Um grande abraço para vocês.